Eu sou o Dr. Valdiner Alves da Silva, advogado criminalista há mais de 35 anos, atuando no Tribunal do Júri, e também quero dizer aos senhores que estudo o Tribunal do Júri desde a época em que eu era acadêmico. Me apaixonei pelo Tribunal do Júri, como todos se apaixonam pelo Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri é um julgamento, por um lado, muito triste, porque ali tem o crime contra a vida. Uma pessoa morre e a outra pessoa, a pessoa do autor dos fatos, vai ser levada ao Tribunal do Júri para ser julgado. Embora seja, como disse anteriormente, um tribunal em que todos se voltam seus olhos porque tem uma curiosidade, tem um charme, ou tem um julgamento peculiar que chama a atenção, é uma solenidade de pompa, e é uma solenidade que traz muita atenção, traz aquilo que poderíamos dizer, a população participa, tem a oportunidade de participar de um tribunal da justiça. O Tribunal do Júri, na verdade, ele nos chama a atenção pela sua forma, pelos seus procedimentos, por ser uma caixa de surpresa. Não é surpresa absoluta nenhuma surpresa para a acusação, para a defesa, para o magistrado, para a justiça em si, mas para a defesa sempre é uma caixa de surpresa, porque não se sabe o que vai acontecer. Normalmente se tem e sabe-se o que vai acontecer vindo da acusação. Por quê? Porque o processo legal já traz toda as provas incriminadoras em que foram apuradas como o fato aconteceu. Então a acusação, para ela não tem surpresa nenhuma. Por quê? Porque a acusação segue todo o trâmite das provas, do procedimento processual, e vai levar aos jurados a julgar todas aquelas provas colhidas, vindas e apuradas de um fato ocorrido. Agora, com relação à defesa, tudo é possível acompanhar-se às provas incriminadoras e trazer daquelas provas incriminadoras, tirar dali a tese de defesa. Como fazer isso? Então nós gostaríamos de dizer aos senhores que hoje vamos levar aos senhores alguns fatos, uns fatos reais, para que possamos avaliar esta circunstância em que a acusação faz, das provas de acusação faz a acusação para os jurados, tentando convencer os jurados de que eles devam acolher a tese de acusação e fazer com que a sua decisão venha acolher a culpabilidade do acusado e condenar o acusado. Já a defesa, exatamente ao contrário, vem tentar fazer com que os jurados acolham a sua tese, que a sua tese seja convincente e eles possam absolver o acusado. Caros estudantes, operadores do direito, vou dizer aos senhores algumas passagens e experiências. Olha, quando o acusado, e muitas vezes, ele não é o culpado dos fatos. A vítima, por sua vez, em muitos casos, provoca a situação. Posso dizer aos senhores, por exemplo, uma vítima que era amigo do acusado, os dois amicíssimos, amigos de ir para a balada, amigos de ir para churrascos, amigos até de fazer coisas erradas que não cabe aqui nós dizer aos senhores quais seriam, mas dá para entender que eram amigos, e de certo ponto esta amizade ela passa
de um momento para outro, um implicar com o outro e de amigo passa a inimigo, e aí inimigo capital. A vítima passa a perseguir o acusado, ou seja, aquela até então não é acusado. Este que passa a ser perseguido é a vítima. É vítima dos atos agressivos daquela pessoa que tenta, que era amigo e tenta agora, e de uma forma obsessiva desejar matar esta pessoa que era seu amigo. Ele faz tantas circunstâncias, tantas perseguições, inclusive de ato rápido, vamos dizer assim, acusando o seu amigo de determinada situação. O amigo tenta esquivar-se daquela circunstância e dizer a ele: olha, por que está fazendo? E ele passa a ser incompreensível. Tudo isto antes dos fatos fatais, antes do crime contra a vida, do crime ser consumado. Estendendo esta realidade de fatos precedentes ao crime, que seria o que chamamos de motivação que levou-se ao crime, vamos tratar agora da vítima, que foi a pessoa que foi ferida. Ela perseguiu o acusado até que chegasse a um ponto fatal. Por exemplo, essa vítima, sem que conseguisse um embate em que um ou outro morresse, ela procura matar a esposa do acusado, procura perseguir, acuar, ameaçar e deixar o acusado, de certa forma, sem saída. O que fazer? Tenta evitar este embate, tenta evitar que um ou outro chega a um ponto crucial de que um vá falecer. Mas a determinação dessa vítima, ela não deixa que as coisas tomem outro caminho. O que é pior, às vezes, ente querido da própria vítima colabora para que isto aconteça. Casos em que a vítima foi atrás da esposa do acusado, invadiu a casa do acusado, tentou matar a esposa do acusado, e por telefone a esposa dizendo: olha, ele está aqui, e ele também, por sua vez, gritando, e pelo telefone da esposa, o esposo ouvindo aquela situação, que era o amigo dele. E, meus caros, a cabeça vira mil, vira do avesso. Ou seja, o clima de tensão, ele começa a dominar o psique da pessoa, ou seja, a mente da pessoa. E aí, o que vai acontecer? Num determinado momento, o acusado vem para socorrer e socorrer a sua esposa e encontra com a vítima, e aí o ato é fatal, o encontro é fatal, um dos dois vai falecer. Ou seja, este que eu acabei de dizer, que foi e tentou matar a esposa da vítima, acaba falecendo. O Estado, curioso, o Estado, ele não avalia estes fatos anteriores ao homicídio. O Estado não avalia, não coloca isto como um valor, porque eles dizem o seguinte: o Estado não está aqui para fazer defesa do acusado, e sim está aqui para fazer a defesa da sociedade. Ou seja, havendo um crime, com este crime, a sociedade teria sido ferida. Então o Estado toma a providência, tem o direito de agir, mas não leva em consideração aquela circunstância que antecede aos fatos, que antecede ao crime. Ou seja, não leva em consideração toda a motivação que chegou até o crime. Aí, senhores, o acusado passa a responder um processo de natureza criminal, um processo
legal que vai até o júri. E lá no tribunal do júri, pensa os senhores que o Estado vai ser sensível com relação à defesa, a defesa achar que o acusado tem direito à defesa? Não, pelo contrário. Ele vai sustentar a acusação como se o acusado, inclusive, sustenta a acusação com qualificadoras, dizendo que o acusado matou com ânimos necânicos, com vontade de matar, e não tem nada de sensibilidade na imputação para dizer que o acusado, ou dar ao acusado o direito de se defender e, através do próprio Estado, reconhecer em que a motivação não foi ele que deu causa, e sim a vítima que teria dado causa, mas isso é descartado. O que acontece? Todo aquele procedimento processual singular que foi colhido antes da sentença de pronúncia, isto será também colhido, como se fosse um procedimento de colheita de prova singular, mas já não é mais o singular, e sim ali na frente dos jurados começa a colheita de provas, começa a fazer a inquirição de testemunhas, a produção de provas orais, a produção de provas de reconhecimento pessoal e também o interrogatório do acusado, para que os jurados percebam e ouçam daquelas pessoas envolvidas no homicídio o que aconteceu, para que eles possam julgar. Agora, imaginem os senhores a situação da defesa. A defesa terá que fazer todo aquele procedimento de cuidados para que o acusado possa fornecer subsídios para que vá solidificar a tese de defesa. A declaração do acusado, ela possivelmente o que deveria ser para solidificar a sua defesa, ele nas suas declarações venha a demonstrar algo, ou seja, procedimentos que vá solidificar a tese de defesa. Mas em muitas vezes o acusado não consegue fazer isto. Ele contraria o que a defesa tem de defesa técnica e parte para outro caminho. Às vezes ele confessa o crime com requinte de periculosidade, ele confessa que fez o crime com maldade, desejando fazê-lo, e isto não é defesa. E qual seria aí, e onde o defensor tiraria a tese de defesa, para que essas teses de defesa fossem aquilo que os jurados vão julgar, ou seja, adequar ao quesito de defesa para que os jurados possam julgar. Uma coisa chama-se atenção: se o defensor não conseguir isto, o juiz presidente do tribunal do júri, ele dissolverá o conselho de sentença, porque o advogado não teria, o defensor não teria conseguido fazer a defesa do seu cliente. Agora, eu gostaria de dizer aos senhores que nem sempre as declarações do interrogatório do acusado, ela serve como tese para a defesa. Não, essa declaração do acusado, o interrogatório do acusado, nem sempre vem demonstrar que o defensor vá se alicerçar à defesa, adequar a tese de defesa na sua fala. E não é só isto que tem no processo, ou seja, o que mais interessa para a defesa é o defensor buscar dentro e junto às provas de acusação que estão no processo. Estas provas de acusação, elas também são provas de defesa. Elas, embora sejam chamadas provas de acusação, elas são provas de defesa que o Estado utiliza como prova de defesa para defender a sociedade. E se é prova de defesa, embora sejam provas incriminadoras de acusação, o defensor, observando e tirando desta prova de acusação aquilo que é de também defesa, possa trazer subsídios para que daí tire o sustentáculo, ou seja, toda aquela sustentação da tese de defesa.
Então, o defensor não tem só alicerçada a defesa alicerçada só nas declarações do acusado, e sim também em todas as provas do processo, seja as provas orais, seja as provas materiais, provas periciais, provas de levantamento de local, provas do objeto que foi utilizado no crime. Ou seja, o defensor não joga absolutamente nada fora. O defensor busca analisar tudo aquilo que está contra a defesa, ele possa daquilo tirar muitos subsídios para que venha alicerçar a sua defesa e demonstrar que o acusado, se assim o fez de determinada forma que tenha também escudo na legislação e que vai fazer com que ele, se assim o praticou e de determinada forma, a defesa vai buscar naquelas provas incriminadoras a tese de defesa, justificando que ele não poderia de outra forma ter reagido à situação. Vejam, é uma coisa interessante, estou falando de reação, não estou falando de ação. Ação é aquilo que eu disse bem no início da nossa aula, quando o agente, o acusado, toma a ação e mata a vítima com requinte de periculosidade, com desejo de matar. Agora, nestas circunstâncias que nós estamos analisando, pelo menos a priori até aqui, é de que o acusado teria reagido a uma ação da vítima. Ou seja, a motivação teria trazido todos aqueles subsídios que chegasse ao homicídio, ou seja, ao crime contra a vida, em que o acusado é que teria menos culpabilidade nos fatos e que não teria dado ou deixado com que ele, a princípio, tomasse a iniciativa, fizesse a ação agressiva e dado causa aos fatos. Todos esses elementos juntos vão fazer com que você analisa todas as provas incriminadoras e daquelas provas incriminadoras você retira a tese de defesa. O que chama a atenção, e não desprezando também as alegações do acusado, as alegações que ele prestou de depoimento, ou seja, ele nos seus interrogatórios, ele pode confessar o crime. Ou se ele, muitas vezes não confessando o crime, ele negando que teria sido o autor, ou negando de determinada forma que ele seria o, aspas, autor dos fatos. Olha, eu não disse culpado, e sim disse autor dos fatos. E ele às vezes não quer confessar que ele é autor dos fatos, e ele acaba fazendo uma declaração negativa. Nesta declaração negativa, nesse interrogatório de declaração negativa, ele acaba fazendo com que toda aquela coisa que ele, o pensamento que ele não gostaria de externar, ele acaba confessando o crime sem que claramente ele venha admitir que ele seria o autor dos fatos. Cabe ao defensor, estando com o acusado, procurar saber dele o que é que ele tem para falar e que ele possa falar de forma confortável para ele. Olha, procura não influenciar em decisão do acusado, em que o acusado vai radicalmente negar o que ele tem em mente. O que entendo que haveria o defensor de fazer com que o acusado acompanhasse todas aquelas provas incriminadoras e de forma em que aquelas provas incriminadoras não viesse na sua fala solidificar a sua imputação, solidificar a sua culpabilidade, solidificar que você teria, aspas, acusado, matado a vítima, sido o autor dos fatos com culpabilidade. Ou seja,
fazer com que, através do seu interrogatório, ele possa aproveitar todas aquelas aspas, falas das testemunhas em seu benefício, ou seja, busca daquelas provas oratórias, das declarações incriminadoras em favor dele. Faça com que ele possa dizer que tal coisa já dita pelas testemunhas contra a sua pessoa, seja-lhes favorável, ou seja, inverte aquilo que é de adversidade que a acusação traz contra ele, as provas incriminadoras traz contra ele, transforma-as, trazendo aquele leque, aquela ligação daqui, prova, para com aquilo que foi anteriormente ocorrido, ou seja, busca na motivação, traz da motivação para a prova, da prova incriminadora para as alegações dele, e todo este conjunto faz com que a defesa venha alicerçar a sua tese de defesa, dando ao acusado a liberdade de que ele possa, nas suas declarações de interrogatório, dizer tudo que ele se sente confortável, e também que aquilo que ele esteja ali falando não seja contra a sua pessoa, contra as teses de defesa, e ele estaria se defendendo de uma acusação em que o Estado tomou a providência e deseja condená-lo. E a defesa, a de cautela, ela estaria estudando cada fato, cada prova, cada ato, e todos estes atos, posso dizer, inclusive até uma vírgula, muda um processo de 2.000 páginas ou mais, uma vírgula, olha bem, uma vírgula lá naquele que chamamos de prova material, ou seja, no exame pericial, possa ter um fato ali que vá dar um suporte à defesa, mas sempre o defensor haverá de olhar estas provas não com crítica, mas sim com todo o discernimento de objetivo, que elas sirvam para que a defesa tire daí aproveito para solidificar a tese de defesa. E tudo isso que eu estou falando a vocês, você vai trazer na sua mente, montar tudo isto na sua mente, fazer com que isto na sua mente esteja sendo trabalhada, e quando o Ministério Público for fazer as suas alegações finais, você faça uma análise de todo o conjunto de provas do processo, de todo o conjunto de provas que você já leu, analisou, detectou que é favorável, venha a ser favorável à defesa, e o que não venha a ser favorável à defesa, você não vai absorvê-la como algo que aproveite a defesa, mas a acusação vai aproveitar. A acusação vai aproveitar tudo e todos aqueles procedimentos, todas as falas, as provas, vai aproveitar aquela aspas desgraça que aconteceu e pintar aquilo de uma forma mais terrível, para que convença os jurados de que o acusado seja culpado. Vai levar através da oratória, da sustentação pela oratória, levando aos acusados a serem convencidos de que o acusado seria culpado ainda com agravantes, com qualificadoras, coisas que muitas vezes isso não ocorreu. Isso só apenas teria ocorrido na adaptabilidade do fato para com a tipicidade ali adequada. Então, todo este conjunto de provas, de fatos e
de fatos exteriores a processo e interior do processo, o advogado há de estudar, trabalhar no seu raciocínio qual seria o caminho, o início da defesa, observando a oratória, qual é o caminho que o promotor está tomando e fazendo com que dali também você vai solidificando a tese de defesa na sua cabeça. Não importa que você não esteja afixado, olhando e demonstrando para todos no plenário que você está preocupado. Relaxa a sua mente, só deixa com que na sua mente e no seu interior e seu exterior demonstre a todos que você não está preocupado, mas o seu interior a sua mente está trabalhando a tese de defesa. Você está aproveitando cada passo, cada caminho, cada sustentação que o promotor está fazendo para os jurados, e você está alicerçando a tese de defesa. Esta tese de defesa pode ser negativa de autoria. Esta negativa de autoria pode ser técnica, uma tese de defesa técnica da defesa, ou pode ser uma negativa de autoria vinda do acusado e tese do acusado, e não tese da defesa. E a defesa poderia aí também separar essas teses. Legítima defesa própria, legítima defesa de terceiro, enfim, qualquer tipo de legítima defesa que ela não seja colidente, confrontante com a tese negativa de autoria. A tese negativa de autoria poderia ser do acusado, e ele nega a autoria, ele não estaria lá para praticar o ato, mas ele é processado como se autor dos fatos, autor da execução dos fatos fosse, porque o Estado assim o age e o coloca nessa condição e pede a sua condição, a sua condenação nessas condições. E o defensor fará o quê? Fará com que essa tese do acusado de negativa de autoria seja dele. E as outras eventuais teses, possíveis teses, pluralidade de teses, seria teses técnicas do defensor. E o defensor sustentará elas independentemente. Uma que é de tal caminho, e as outras técnicas do defensor, da defesa, em que por onde que o defensor trouxe e sustenta essas teses que chamaria tese de defesa técnica? Em cima de tudo aquilo que a acusação vem demonstrar para os jurados, que eventualmente o acusado seria ele o autor, e autor, segundo a acusação, culpado daqueles fatos. Então a defesa vai fazer com que subtrai da oratória do acusador, do promotor de justiça, subtrai tudo aquilo que ele, sustentando a culpabilidade, ele inverte este papel e demonstra aos jurados que aquilo que o promotor sustentou não tem a credibilidade suficiente para condenar o acusado. Então o defensor analisa se aquilo que foi sustentado sustenta as qualificadoras, pode aí afastar as qualificadoras ou não afastar as qualificadoras, pode desclassificar o homicídio de qualificado para homicídio simples, pedir a desclassificação de homicídio qualificado para homicídio simples, afastando as qualificadoras, pode pedir também a desclassificação para lesão corporal seguida de morte. Lesão corporal, eu posso até ir mais longe. Lesão corporal culposa diante da circunstância, tem aí que fazer as suas sustentações das possíveis teses em que vão encaixar nas provas incriminadoras, e fará com que os jurados se convençam e possam absolver o acusado em cima daquilo que a defesa vem a demonstrar para os jurados, o que realmente teria e o que subtrai de todo o conjunto probatório, e que a melhor decisão seria esta que a defesa estaria colocando para os jurados fazê-lo. Vejam, senhores,
existe aquela possibilidade, ou seja, não é nem possibilidade, diria possibilidade, errei de falar em possibilidade. Os jurados não têm o compromisso de julgar, de decidir conforme a norma legal. Ele decide conforme a sua consciência. O que é, vamos separar o que é isso, o que é julgar e decidir conforme a sua consciência. Ele julga, sim, aquilo que aconteceu, excluindo o termo legal. Inclusive, recentemente, nos perguntaram, numa audiência em que participávamos na Justiça Federal, me perguntaram se esse colegiado faz justiça, melhor justiça, tem mais decisões justas do que um magistrado togado, a justiça singular. Eu disse a ele que não me perguntasse pela segunda vez, que eu ia responder. Ele falou, então não precisa. Não precisa por quê? Porque eu já estou convencido de que o colegiado, embora não seja colegiado togado, ele decide sim, muito bem, sem que precisa ter a base legal, ou seja, precisa ter os parâmetros de conhecimento de justiça, de direito, de ter estudado a ciência de direito, porque os jurados decidem o que é certo, o que é errado, decidem o que é favorável, de conhecimento de que é possível se livrar ou daquilo que não é possível se livrar e se tornou algo impossível de se livrar. Ou seja, em que os fatos que ali ocorreram no homicídio são fatos que o acusado não tinha como se livrar daquilo, a não ser se não daquela forma teria praticado, ele perderia a sua vida, e quem seria, em aspas, o acusado seria a vítima, e para o Estado isso pouco importa, que seja um ou outro. Essa condição é irrelevante para o próprio Estado. Por isso eu disse que eu sou muito simpático e também entendo de que as decisões do colegiado dos jurados, elas são muito mais, elas aproximam muito mais no índice de percentuais de decisões mais justas do que as decisões de um juiz togado, de um juiz singular. Por quê? Porque o juiz singular, senhores, no meu conceito, ou seja, na minha ótica de estudo, o juiz singular, ele tem uma limitação para julgar. Ou seja, olha como eu estou dizendo e estou sendo, aspas, abusado. Ele tem uma limitação para julgar. Ele não julga as circunstâncias morais, não julga a circunstância de fato simples, ela nua. Ele julga esta circunstância, ou seja, os fatos aliados, ou seja, ele julga estes fatos de acordo com a legalidade, de acordo com a lei. Então ele está comprometido com a lei. Ele está comprometido com o dever de julgar o que está no processo, ou seja, chamado, que está no mundo do processo. Ele tem a obrigação de julgar aquilo de acordo com a lei. E que não é verdade que os jurados tenham que julgar de acordo com a lei. Eles não vão julgar contra a lei, mas observando a lei de uma forma fria, de uma forma técnica, e que tenha que obedecer àqueles parâmetros legais, isto os jurados não têm esta obrigatoriedade de fazê-las. Na mesma forma, chamo a atenção que o defensor também não tem esta obrigação de trazer à baila a defesa, as teses de defesa, nestas mesmas condições de observância de legalidade. Porque ao se tratar de legalidade, a legalidade ela é de obrigação do Estado, é de obrigação do magistrado fiscalizá-la e também aplicá-la. Da mesma forma, o Ministério Público está ali, é para isso. São os órgãos competentes do Estado que têm a obrigação de
tomar a iniciativa e também de fiscalizar e aplicar a lei. E se eles têm a obrigação de aplicar a lei, é aí que eu chamo a atenção da limitação que se tem, da falta de amplitude e de liberdade de decidir. Ou seja, matou, condena-se, segundo o que diz a lei. Mas, aonde na lei está dizendo que existe uma flexibilidade de raciocínio, de análise, que não está prescrita em lei? É aí onde os jurados percebem e faz o julgamento em benefício do acusado, desclassificando a imputação. E não se iludam, os jurados também percebem nitidamente e com percussiência quando há necessidade de que a condenação seja por tudo aquilo que a eles foram apresentados, o que não é admissível e não pode acontecer, que esta condenação de tudo que foi a eles apresentado por culpa de incompetência do defensor, e o defensor não ter conseguido passar aos jurados tudo aquilo que o processo traz de benefício e de direito e de defesa para o acusado. Porque, vejam senhores, para o acusado tem e existe apenas e somente o defensor que está ao seu lado. E contra o acusado existe um aparato estatal inteiro, desde o policial preventivo, o policial que faz as apurações e qualificações dos fatos, que seria os policiais, a polícia judiciária, além do todo o aparato estatal das instituições do Ministério Público e do Judiciário. E quem está ao lado do acusado? Só uma pessoa, só uma, inclusive privada, não com a competência de amplitude de busca de provas. Por quê? Porque se o defensor se aventurar, querer fazer investigações, e essas investigações chegar até alguém que esteja já como testemunha, arrolado como testemunha e prestado depoimento como testemunha no processo, e a eles perguntar, tiver um contato com essa pessoa, o que vai acontecer? Se o acusado estiver solto, não precisa ser o acusado, um alerta, não precisa ser o acusado, pode ser até o defensor ou alguém a pedido do acusado e defensor, chegar a alguma testemunha ou parentes da vítima e indagá-los da eventual e possível colocações de determinados fatos e que estes fatos viriam a beneficiar a defesa, pasmem, senhores, o defensor não pode fazer isso. E se o fizer, isto será levado ao processo e o acusado provavelmente será a sua prisão preventiva decretada. Então isto não é aconselhável fazer. É aconselhável que o advogado possa orientar o seu cliente no sentido de como ele deva se comportar no plenário, como ele deva proceder nos seus atos, gestos, a sua fisionomia facial de preocupação ou não. Tem acusados, senhores, que pouco se porta com isto, pouco dá a atenção ao defensor a estes mínimos detalhes. Vejam, os jurados analisam detalhes, pequenos detalhes, seja de atos do advogado, seja de atos do acusado, eles condenam. Por quê? Porque ali eles estão julgando fatos. E estes fatos estão intimamente trazidos naquele conjunto de acusação. Então eles ficam observando se o acusado tem atos desabonadores.
atos que levasse a eles a acreditar que ele não mereceria ser absolvido. Então o que o advogado pode, o seu defensor poderá fazer? Fazer com que o acusado seja alertado das dificuldades que ele vai encontrar no curso do julgamento, durante o julgamento, toda aquela pressão. Teria aí, com prudência, o advogado orientá-lo para que ele não ficasse disperso, ficasse de uma forma em que fosse ordeira e não levantasse a voz quando não na oportunidade que a ele foi dado apenas e somente para fazer o seu interrogatório. No mais, tudo se ele fizer de uma outra forma e que demonstrar um desvio de conduta ou uma agressividade, certamente não precisa o defensor fazer absolutamente mais nada, porque ele vai absolutamente sim ser condenado. Caros amigos, eu gostaria que pudessem, com toda a nossa altivez de estarmos estudando, lutando, para que não só os advogados, mas os promotores, o poder judiciário, de uma forma geral, possamos contribuir para que todos os julgamentos, para que a sociedade seja uma sociedade mais solidária, uma sociedade culta, uma sociedade em que, quando deparamos com circunstâncias como esta, de um julgamento em que, naquele julgamento, nós temos um ser humano que faleceu, uma vida que foi ceifada, e uma outra vida que está a ser prestes condenada, e se condenada é uma morte lenta e que chama atenção. Não deva, com todo respeito, sim fazê-la por vingança, por desejo de vingança, por desejo de que eu estou com dores porque o meu ente querido morreu. É triste, sim, reconheço, é triste, muito triste. Mas não é uma dor, é um sofrimento que os entes queridos e a própria sociedade carrega consigo. Um sofrimento. E o tribunal do júri é um local em que cessa os sofrimentos. Acreditem, é um local que cessa os sofrimentos. Por quê? Se o acusado for condenado, o sofrimento, segundo este sofrimento de aspas, dor, que é tratado vindo dos familiares da vítima, este sofrimento, ele é satisfatório, ou seja, é desfeito e passa a ter uma satisfação porque o acusado foi punido, foi condenado e está preso. Mas e para o outro lado? E os filhos do acusado, os familiares do acusado, o próprio acusado traz contra ele uma morte lenta, que seja por um período. Agora, acreditar-se-á que ninguém morre, então há uma missão a ser cumprida. E essa missão para nós, qual é? É de fazer o melhor. Eu desejo que todos possam vir estudar conosco, possam aproveitar nossas aulas, possam tirar subsídios do que nós estamos trazendo, para que, de tal forma, você, caminhando com estes dados que estamos colocando, você possa fazer uma brilhante defesa, um brilhante trabalho no Tribunal do Júri. Gostaria que estudassem conosco. E agradeço a você e a todos que acreditam e confiam no nosso trabalho. Acesse as nossas páginas, acompanhe, curte e também procura verificar os nossos links. Esteja junto conosco, porque desejo estar com você. Muito obrigado.